Começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica. E eu converso hoje com o Dr. Marcos Antônio Silva sobre judicialização. O Dr. Marcos Antônio Silva é graduado em Direito e especialista em Direito Processual Civil e Direitos de Cidadania. Ele também é mestrando em Direito da Sociedade e da Informação. Professor universitário na FASP, Faculdade Zumbi dos Palmares, e na Unibero. Na área de Direito Público, nas disciplinas de Direito Constitucional, Teoria do Estado, Ciência Política, Economia Política e Direito Administrativo. Ele também é funcionário público de carreira na Câmara Municipal de São Paulo, onde, dentre outras atribuições, ocupou o cargo de secretário-geral parlamentar e secretário adjunto administrativo. E atualmente está na Secretaria-Geral Administrativa. Olá, Marcos, é um prazer imenso recebê-lo novamente aqui no programa Visão Jurídica. Alegria minha, alegria minha. Muito obrigada mesmo. Então vamos falar sobre um tema atual, né? Atual e bastante interessante, sobre esse fenômeno que vem ocorrendo. O que seria a judicialização? A judicialização, ela é a evidência de uma grande falta que nos fez um Congresso Nacional ativo. Nós tivemos ali uma década, mais de uma década, em que o Congresso Nacional se comportou como vassalo do Poder Executivo. É um comportamento cartorial, um comportamento pouco proativo, desconectado com a realidade da sociedade e que certamente merece hoje o desprezo que as pesquisas de opinião pública demonstram a respeito do prestígio do Congresso Nacional. Há muito poucos dos seus representantes que realmente merecem o respeito da população. E a judicialização é consequência de tudo isso. As dúvidas que a lei não sabe resolver, as dúvidas que a lei não é atual o suficiente para conformar, certamente são entregues aos juízes. E temos também uma outra questão que se instalou mais recentemente, após a eleição em que foi reeleita a presidente Dilma Rousseff, em que o Poder Executivo e especialmente a Câmara dos Deputados, na presidência do Eduardo Cunha, se colocaram como antagonistas, né? Então, tudo isso chama a atenção e faz com que o Poder Judiciário seja provocado o tempo todo e, enquanto isso acontece, eles criam uma agenda própria e a agenda necessária, a agenda do país, acaba ficando em segundo plano. No Brasil atual, então, é uma necessidade, né? A judicialização. No Brasil atual, acho que em toda a sociedade civilizada, em toda a sociedade organizada em termos de um Estado democrático de direito, né, é importante nós termos um judiciário ativo, um judiciário capaz, né, de emprestar a sua palavra como um consolo à população, à sociedade de uma forma geral. O ministro Marco Aurélio Mello, ele tem uma afirmação que ele repete o tempo todo, né? O judiciário é a última trincheira da cidadania. Verdade. Seu comportamento, inclusive, tem sido um pouco controvertido recentemente, mas essa afirmação que ele faz, ela é excelente, ela é essencial, né? E você acredita que ela pode ser um risco para a harmonia dos três poderes? Risco sempre existe. Sempre existe, porque segundo a Constituição, o artigo 2º é claro, é um artigo de uma linha. São harmônicos e independentes entre si, né? Sempre que alguma coisa colocar em risco essa harmonia, certamente haverá risco consequente à independência. E desse modo, o protagonismo excessivo do Poder Judiciário pode realmente causar algum tipo de transtorno. O judiciário, ele não é um poder organizado constitucionalmente para legislar, especialmente para legislar. E ultimamente, e isso não é uma questão dessa crise política, não, mas nos últimos anos, né, o judiciário tem sido chamado a suprir a falta do Congresso Nacional. Eu acho que essa é a questão central. Essa me parece a questão de fundo, né? E quando se fala em judicialização, é normal e até razoável que as pessoas coloquem o seu olhar no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça.
o que não me parece muito adequado, porque da mesma forma que se comportam por provocação os juízes das Cortes Supremas, nós temos também esse comportamento nos tribunais estaduais e também até no juízo de primeiro grau. Há uma crítica sobre o comportamento do juiz Moro na 13ª Vara de Curitiba, onde o comportamento das sentenças, né, a velocidade em que se produz sentenças, a harmonização que existe entre o ato do proativo do juiz, né, e o alinhamento com o Ministério Público e a Polícia Federal podem chamar a atenção, né? Mas existe, ou seja, tem que haver vigilância, tem que haver atenção a esse propósito, né? Mas não creio que isso ainda mereça ser chamado, ou até então possa ser chamado de um risco. Por enquanto, acho que o judiciário tem conseguido cumprir o seu papel. Será que seria em decorrência, então, da omissão dos demais poderes, do legislativo e do executivo? Eu penso que sim. Eu acho que é importante tentar separar fazer um recorte, né? Fazer, na verdade, 2 cortes, né? O primeiro sobre o Poder Executivo. Sob Fernando Henrique Cardoso, vou pensar contigo a partir da redemocratização. O presidente Sarney, antes dele, teve um comportamento de arrumar a casa, não teve esse protagonismo, foi um momento muito turbulento, os planos econômicos, apareceram muito mais os ministros de economia do que propriamente o presidente da República. O presidente Itamar Franco não tinha, na sua personalidade, esse desejo de se expor, né? Era um homem mais discreto. Fernando Henrique já não. Fernando Henrique já apareceu como realmente o protagonista das cenas, ele chamava para si, e é lógico que para ter um comportamento maior que o de Fernando Henrique, só o Lula. Né? O Lula realmente não é à toa que foi chamado de o cara pelo Obama, ele realmente surfou numa onda de prestígio do país e conseguiu chamar para si a atenção. É lógico que isso, para os demais e para a sociedade de uma forma geral, empresta à pessoa uma hipotética capacidade de desenvolvimento de ações que é além do que se aguarda na Constituição, realmente. Enquanto isso, o Congresso olhava aplaudindo, né, e se tornava servil, né, um Congresso que não tinha essa atitude. Veja você, nesses dias atrás, nós tivemos aqui uma decisão do presidente Renan Calheiros relativamente àquela barbaridade cometida pelo presidente Valdir Maranhão, né? Nossa. Mas a conduta... Uma piada isso. Pois, de muito mau gosto. De muito mau gosto. A conduta do presidente Renan Calheiros naquele momento fez lembrar Ulisses Guimarães. Né? Ou seja, chamar para si a responsabilidade, decidir, né? Usar da autoridade, e mesmo quando depois de tudo aquilo, ele tomou a decisão de fazer com que, mesmo naquela cena relativamente patética de transformar o plenário do Senado no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, ele obrigou que fosse decidida a questão do ex-senador Delcídio Amaral, né? Nós tivemos uma posição de afirmação. Então, é isso que se espera do Congresso Nacional, sabe? Que o Congresso Nacional assuma seu papel, que ele realmente, nós que somos da área jurídica, especialmente na escola de direito, né, nós percebemos muito o quanto faz falta o Congresso Nacional quando nós vamos falar sobre, por exemplo, a questão do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, o próprio Código Penal, o processo civil. A velocidade da sociedade é muito mais rápida, é muito maior do que a capacidade de atuar sobre a legislação que o Congresso Nacional tem. Se você for olhar na Constituição, é lógico que faz isso, observa que isso é competência privativa do Congresso Nacional. Claro. Então, a judicialização é subproduto de todas essas faltas e dessas vaidades, né? Nós temos nisso tudo um resultado de protagonismo do Poder Judiciário, mas que na verdade atua como bombeiro,
Verdade. Né? Ele atua como um bombeiro. Na ausência do Poder Judiciário, quem faria? O que seria do país? Né? Nós temos muito mais dúvidas do que certezas, né? E o Poder Judiciário, ultimamente, tem agido bem. Com certeza. Então, você acha que ele pode suprir todas essas faltas? Eu acho que ele vai suprir todas as que ele conseguir fazer, né? Nós estamos hoje num momento em que essa situação do impeachment, né? A substituição do mando, né? Do comando do Poder Executivo, num momento em que nós temos aí para o Congresso Nacional a chegada da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é que se fará um projeto de lei orçamentária anual para 2017, né? Como é que se poderá formar uma nova convicção sobre superávit primário, que é necessário para equilibrar, para promover o equilíbrio fiscal da economia brasileira? Quer dizer, como é que o Brasil vai refundar a sua organização macroeconômica, especialmente, né? Definindo a flutuação do dólar, o equilíbrio fiscal e o câmbio flutuante. Né? Então, nós temos tudo isso acontecendo e as dificuldades que o Congresso vai ter para poder trabalhar tudo isso, se reorganizar. O Poder Executivo vai ter uma dificuldade muito grande de mandar uma proposta que seja capaz de convencer. Né? E, enquanto isso, nós temos aí um empresariado desesperado. Verdade. Nós temos hoje a possibilidade de chegarmos ao final do ano de 2016 com praticamente 12 milhões de desocupados, de desempregados. Né? Isso empurra as pessoas para a atividade informal. Toda vez que a economia tem esse tipo de ação, nós nos percebemos rapidamente que existem transtornos de diversas ordens. Né? Então, colocar o Brasil de volta numa situação de governo, perceba você, vai exigir cada vez mais atuação no Poder Judiciário pontualmente. Então, onde a chama acender, o Poder Judiciário vai ter que atuar. Ele vai ter que atuar, ele vai ter que apagar. E assim, a situação é tão estranha, as coisas que estão acontecendo, né, que vai ser difícil os professores, os professores de história, explicarem para os seus alunos o que está acontecendo, né, no futuro, de uma forma clara, didática, não é? Porque é um desrespeito, assim, por algumas questões, e como você falou, piada de muito mau gosto, muitas vezes, né? Pois então, o que eu tenho observado na convivência com os demais colegas e mesmo, especialmente no convívio com os alunos, é que nós temos que partir de alguns pressupostos hoje. Hoje não é possível, em hipótese nenhuma, falar sobre direitos sem mesclar economia. Hoje essas matérias se tornaram absolutamente interdependentes. Né? A necessidade de compreensão de que não existe efetividade do direito sem um mínimo de normalidade econômica. E isso também chama a atenção dos alunos, especialmente da escola de direito, que eles não fazem direito. Eles fazem, sim, um curso de ciências jurídicas e sociais. E que, portanto, hoje nós temos um acréscimo de importância a essa vereda, né, das ciências sociais, para que se compreenda melhor o direito. O papel dos juízes, por sua conta, também acaba sofrendo uma certa alteração. Hoje não é mera aplicação da lei. Você tem que aplicar a lei de acordo com o contexto social. E o contexto social faz com que, de alguma forma, a jurisprudência apareça mais. Certo. Né? Então, nós vamos perceber o seguinte, que tudo isso decorrente da desorganização política, a crise política não é só uma crise do Congresso, uma crise entre o presidente e o presidente da Câmara. Isso não é manchete de jornal, isso é vida real. Nesse ambiente da vida real é que nós percebemos as faltas, as falhas e a grande consequência que isso vai trazer a médio e longo prazo ainda. Né? Houve aí a década de 80, foi a década onde eu tive digamos assim, os anos mais importantes da minha juventude, né? Em que eu digo para os alunos, olha, a única grande lembrança que eu tenho da década de 80 é o U2. Né? É uma brincadeira que eu costumo fazer. Hoje em dia, quem hoje está na idade ativa realmente, está entre os seus 18 e 28 anos,
certamente vai arrastar quase as mesmas correntes que nós arrastamos naquela época, por razões até mais graves do que daquela época. Com certeza. Porque o Brasil terá que ser reconstruído. A nossa sorte é que, não obstante todo esse problema, nós tivemos no Judiciário um organismo capaz, um poder capaz de assegurar a institucionalidade. Porque nós temos, desde a Constituição de 88, uma semente bem plantada da democracia, do Estado de Direito, do Estado democrático de direito e da preservação dos direitos fundamentais. Isso tudo, e não obstante todo esse transtorno, tem sido preservado. E eu acho que realmente é um valor que há de ser depois apreciado, né? Ótimo. Há algum risco, na sua opinião, a judicialização? Embora seja necessária, né, devido ao momento, importante. Risco, eu acho que há se considerado o homem, né? Onde há homem há risco, né? A vaidade, né? A vaidade, o poder, né? Então, pode haver, mas eu penso que o Judiciário hoje nós temos uma situação importante, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele é bastante mesclado, né? Então ele traz opiniões de diversos setores do Judiciário, e isso certamente recoloca as coisas nos eixos, né? Risco propriamente dito... Risco que eu digo assim, em relação à ameaça à democracia. Eu acho que não. Poderia suscitar alguma coisa nesse sentido, um comportamento individual de um ou outro juiz, não importa de que corte. Certo. Né? Mas, agora, do ponto de vista do Poder Judiciário, não enxergo dessa forma. Que ótimo. E no Brasil atual, a contribuição do Poder Judiciário hoje, embora você já tenha dito, gostaria que deixasse mais claro, Poder Judiciário e do Ministério Público, está havendo uma contribuição real, importante, né, necessária nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Olha, eu acredito que sim, e quero usar como exemplo a atitude proativa do Ministério Público Federal, que chefia a força-tarefa da Lava Jato, quando propôs um projeto de lei de iniciativa popular com a lei anticorrupção. Tá? Essa atitude que vem apoiada pelos promotores, né, pelo Ministério Público de um modo geral, que tem grande acolhimento, que teve um número de assinaturas absolutamente incontestável, ela chega com um prestígio maior do que a lei do ficha limpa. Ela chega com um desejo de vitória maior do que a lei do ficha limpa. E o Congresso Nacional não está emparedado pelo projeto. O projeto foi entregue ao Congresso Nacional para que sobre ele delibere. A iniciativa é popular, a legislação é do Congresso. Então o Congresso agora vai ter que se alinhar com o interesse público, né? Essa é a questão da corrupção, questão central de tudo, né? E grande dispersora da energia da sociedade. A questão da corrupção, ela está sendo levada ao grau de crime hediondo. O crime hediondo, sim, se posto desse modo, ele é inibidor. Ele inibe a conduta transgressora. Porque com sentenças importantes, como a que tem sido proferidas pelo juiz Moro, sentenças de 15 anos, de 19, de 20 e tantos anos, como alguns grandes empreiteiros estão recebendo, mais de uma, né? Considerado crime hediondo, certamente só haveria liberação depois do cumprimento de regime fechado de 2/3 da pena. Imaginem um homem como Léo Pinheiro. Imaginem Marcelo Odebrecht, o príncipe, né? É humilhante, né? Perderia a sua vida estaria consumida, né? Então, eu acredito que esse tipo de provocação que o Ministério Público faz só afirma aquilo que está escrito na Constituição Federal. Então, o Ministério Público hoje ele não está se colocando
como em muitos casos se ouviu dizer que não, eles se pretendem como um quarto poder. Não, não. Eles são realmente hoje, eles estão atuando hoje como alguém ou como uma corporação que quer de fato defender a sociedade, que quer de fato atuar em prol da sociedade, da normalização institucional. Então, isso faz muita diferença, isso modifica o modo de pensar da população, isso muda o modo de enxergar o papel dele dentro da atuação na situação mais simples do mundo, em qualquer fórum do Brasil. Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de perspectiva, né? É lógico, isso tudo demanda tempo, tudo é processo. E processo, nós sabemos, é um conjunto ordenado de atos sucessivos. Essa sucessão, quem dá é o tempo. Mas esse momento que nós temos no Brasil é um momento, alguma coisa que revolucionário. Levando em consideração uma boa definição de revolução, que não é nada de luta. Revolucionário é só fazer de novo. Nada de luta, pelo amor de Deus. Não é preciso sangue. Lógico. É preciso, sim, convicção. Então, eu acho que... Ética, né? Ética, mas assim, lembrando do professor Miguel Reale, né? Uma conduta em sentido moral, uma conduta em sentido do desejo do homem médio na sociedade, né? E o desejo do homem médio na sociedade é normalidade. O desejo do homem médio é poder fazer planos. Sim. Olha, gente, Silmara, o que somos nós que vivemos mais de uma década com uma economia estável, que pudemos planejar, olha essa palavra, Verdade. Planejar a nossa vida. Hoje nós perdemos o direito de ter planos, de fazer planos. De sonhar, né? Então, a palavra feminina é essencial, né? Sonhar, né? O direito de sonhar nos está subtraído por conta dessa avassaladora realidade, né? Verdade. Que estamos vivendo. Com isso, para não perder o foco, o Poder Judiciário tem contribuído fortemente para evitar que isso se alastre de forma que se torne fora de controle, né? Então, de acordo com a necessidade, o incêndio tem conseguido ser apagado. Eu acho importante. Muito importante. E, doutor, para a gente finalizar, infelizmente aqui o nosso tempo é curto, né? Eu lamento também, é muito bom com você. Muito bom estar com você, mas já que o brasileiro hoje, ele perdeu o direito de sonhar, eu gostaria, com a sua experiência, que você deixasse uma mensagem, se possível, para os brasileiros, para os seus alunos, para as pessoas nesse momento, para os brasileiros nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Eu acho que não pode haver mais que uma mensagem, mais que um desejo. Eu sinceramente, acho que nós tivemos um susto, estamos vivendo um susto, saindo de um momento de susto, em que sonhar não está sendo viável, né? Não está sendo viável, nós não temos condições materiais para sonhar. Mas a falta momentânea de condições materiais não significa que nós devamos perder o desejo de sonhar, né? Sonhar é importante, sonhar é necessário. Sem sonho não se faz o novo. Sem sonho não se faz o novo. E entender o país. Sabe, o que eu gostaria de deixar especialmente é um pedido para que as pessoas observem tudo o que está acontecendo e procurem compreender o nosso país, né? Há uma frase que já está virando bordão, né? Eu não quero mudar do Brasil, eu quero que o Brasil mude para melhor. Isso, né? Mesmo. E nós somos um país em que tudo isso é muito possível. Tudo isso é muito possível. Estamos construindo, no meu modo de ver, uma nova identidade. Que assim seja o bem para todos nós. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no nosso programa. Eu te agradeço pessoalmente, em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. A alegria é minha, é sempre um prazer muito grande estar por aqui e é uma honra, uma grande honra. Muito obrigado. Obrigada a você, que agradeço. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica. Te aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.